Jesus, eu quero abrir a palavra de Deus com vocês no livro de Eclesiastes. Graças a Deus. A nossa querida irmã Fátima de Campo Grande, eu estava agora visitando ela e graças a Deus ela já me perguntou: o senhor já chegou na igreja? Viemos com fé em Deus, irmã Fátima, e já chegamos em nome de Jesus Cristo. Eclesiastes, tá, meus irmãos? Graças a Deus nós já viemos com fé em nosso Senhor Jesus, irmã Fátima, aí em Campo Grande. Amém. Quero mandar a paz para a senhora e a paz para o seu esposo, que é uma pessoa que o bispo ama muito, né, irmã? Glória a Deus, que Deus abençoe, viu? No nome de Jesus. Vamos lá, vamos os membros da igreja, né, pastor Gilmar? Participar, de divulgar, todo mundo junto, todo mundo participando, não é verdade? Em nome de Jesus. Quem achou Eclesiastes, diga amém. No capítulo de número 12 de Eclesiastes, no versículo de número 14 diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, que seja bom ou que seja mal. Quem precisa de oração? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, pelo ensinamento, pela glória do Senhor em nosso coração, na nossa vida. Nos ensina, meu Deus, a tua palavra hoje. Me dê permissão para que eu possa passar o evangelho do Senhor para quem está aqui no templo e para quem está em casa me assistindo. Que o Senhor fortaleça os membros da igreja, que o Senhor dê interesse no coração de cada um, que o Senhor ajude cada pessoa que me acompanha no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, em todas as redes e principalmente no aplicativo AD Família. Pai, abençoa em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Não sei se você em casa está convidando mais alguém para assistir, mas se tiver, trabalhe, porque esse evangelho precisa chegar a todo mundo. Hoje é culto de ensinamento. E meus amados irmãos, o que nós estamos aqui lendo em Eclesiastes é muito forte. Primeiro, o capítulo 12 inicia o versículo 1 dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Contentamento quer dizer prazer. Está falando da velhice, do tempo da doença, de uma época que o ser humano está vivo, mas não está vivendo, está vegetando. E como, meus amados irmãos, é difícil e é triste para um ser humano chegar a essa oportunidade de vegetar e não viver. A Bíblia diz: só existe uma maneira de escapar de uma velhice atribulada, cheia de dor, de tristeza e de angústia. É lembrando-se de Deus enquanto pode, enquanto está com saúde. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, ou nos dias da tua mocidade. Aí ele deixa um recado: antes que cheguem os maus dias. Meus amados, o que uma pessoa
sem esperança faz em um tempo desse? O que se passa na cabeça de uma pessoa que não tem a certeza da salvação em um tempo desse? Se desesperar. Por que nós não nos desesperamos? Por causa dessa esperança que temos. Eu louvo muito a Deus ser crente. Eu sei o quanto é importante ser crente, estar lavado no sangue de Jesus. Eu fico pensando, meu Deus, como é que esse mundo está aguentando? Eu não consigo entender como é que uma pessoa que não é crente está vivendo hoje. Está conseguindo viver. Porque o que me move é a esperança. O que me segura, o que me mantém de pé, é lembrar que eu sou crente e vou morar no céu. Se eu não tivesse essa segurança, essa certeza, já teria morrido de tristeza. E lendo essa palavra a gente vai entender. Quando o pregador, o sábio pregador, alguém disse que foi Salomão, mas não há nada comprovado que foi ele o autor desse livro. Trata-se de um homem sábio que dizia coisas bastante influentes e inteligentes. Era chamado de o pregador. E o pregador enfatiza-nos enquanto estamos jovens, enquanto estamos com saúde, enquanto podemos fazer o bem, lembrarmos-nos de Deus. O que ele está dizendo aqui para você que é membro da igreja? Pare de olhar a vida dos outros, pare de ficar vendo defeito nas pessoas e cuide da sua vida espiritual. Cuide de alimentar a sua esperança no Senhor, porque senão você se desespera quando a luta vem, quando a morte vem, quando as perdas vêm, quando as calamidades vêm. A Bíblia diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus. Que a gente pensa que nunca vai chegar, que a gente pensa que só vai chegar para os outros. Então, quando o texto está dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, também basta nos lembrar o que essa palavra de Deus diz lá em Efésios: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme para resistir nos dias maus. E havendo feito isso, ficai firme. E havendo feito isso, permaneceis firme. No capítulo 12 de Eclesiastes, e no versículo 2 diz assim: antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da tua casa, e se curvarem os homens fortes, e cessar os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem, e se escurecem os que olham pela janela. A Bíblia está dizendo aqui: lembra-te do teu Criador antes que o homem forte que você é enfraqueça, trema diante de uma bengala, de uma cadeira, de se escorar. Tem dia, eu vejo os velhinhos aí, muitos deles não conseguem nem se segurar, ficar em pé. Imagina uma pessoa nesse estado, nessa condição, com a alma vazia,
distante de Deus, sabendo que vai morrer e vai deixar um rastro só de desobediência e não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Quando você vê pessoas morrendo deprimida, morrendo de desgosto, não querendo mais viver, são pessoas que estão sem Deus. O que está com Deus, ele está forte. O que está com Deus, ele não tem medo da morte. O que está com Deus é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas o ser humano, um dia, o homem forte, cheio de força, está dizendo aqui, se curva, fica fraco. Os moedores, por já serem poucos, caem. Está falando dos dentes. Tudo envelhece na gente. Tudo cansa. O coração da gente um dia vai cansar, gente. Ele vai parar. Ele está batendo hoje, mas um dia ele vai parar. O sangue da gente, um dia, ele vai parar. Todos nós aqui, um dia, vamos morrer. O que nós estamos fazendo para o nosso futuro? O que seria de cada um de vocês que estão aqui, se vocês não tivessem esperança de morar no céu? Que sentido faz a vida sem Jesus? Eu não consigo entender. Como é que o mundo aguenta? Como é que o mundo vive sem Deus? O texto ainda diz que o ser humano, todos nós, na velhice, não enxergaremos. Está aqui. Como enxergamos na juventude? A vista cansa, está dizendo aqui. No verso 4 diz: e as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído das moeduras, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se abaixarem. Está falando da fraqueza na voz, da fraqueza no ouvir. Está falando de um cansaço do corpo, esse texto. O versículo 5 diz: como também, quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso. Aí ele vai dizendo, vai se passando, né? O tempo vai se envelhecendo mais, e está dizendo aqui, uma pessoa vaga, vazia de Deus, diante de situações de uma velhice, ele, se não tiver esperança no Senhor, é um infeliz na alma. O corpo recebe a angústia, o coração explode logo cedo. E aí, muitas pessoas dizem assim: fulano morreu sofrendo, Beltrano morreu sofrendo. Ninguém que tem o Espírito Santo de Deus morre sofrendo, porque é nessa hora que nos lembramos que servimos a Deus, obedecemos a Deus. Foi o caso, por exemplo, de Ezequias. Quando ele estava doente, a Bíblia diz que Isaías veio e falou para ele: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. E a Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede e disse: Senhor, lembra-te que quando eu era jovem, eu fui reto, eu fui fiel. Senhor, lembra-te que quando eu era jovem, eu dediquei a minha vida ao Senhor. E ele trouxe Eclesiastes 12 para aquele momento. E quando ele fez isso, a Bíblia diz que Deus
deu a ele mais 15 anos de vida. Ele estava sofrendo. Mas por que ele morreu depois? Depois de 15 anos o Senhor permitiu que ele morresse. Mas observe, ele morreu esperançoso. Ele morreu sem sentir dores. Ele morreu sem sentir angústia. Então, a morte, ela é um sono profundo para quem é fiel. Mas a morte para quem não é fiel é uma derrota, é um pesadelo, é uma aflição, é uma agonia. Você que é membro dessa igreja, que tem medo da morte, primeiro, você não tem esperança. Você não é salvo. Porque um salvo, ele não teme a morte. Porque um salvo, ele não se espanta com a morte. Porque um salvo, ele enche o seu coração de esperança. E no livro de Atos dos Apóstolos, em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Estevão, ele, na hora da morte, ele disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho de Deus, à destra do Pai. Eu vejo o céu aberto, e o Filho de Deus à destra do Pai. Uma pessoa que tem esperança, na hora da morte, ela vê o outro lado. Ela sente o outro lado. Uma pessoa quando morre, ela sai do corpo físico e ela vai para o corpo espiritual. E quando ela sai do corpo físico e vai para o corpo espiritual, ela vai para um lugar chamado seio de Abraão. Repete comigo: seio de Abraão. E o que é que acontece com uma alma quando ela morre? Se ela for do bem, ela vai para o seio de Abraão e vai ficar lá, dormindo. Diga comigo: dormindo. Você dorme 8 horas quando você está muito cansado. E essa 8 horas, quando você acorda assim, passou que você nem notou. Mas fica 8 horas acordado, sentado em cima de uma cadeira para tu ver o tempo que dura. Não, fica aí, sentadinho aí, sem se movimentar. 8 horas, duvido que você aguenta. Por quê? Porque você não vai ter paz. Você vai querer levantar. Você vai querer se movimentar. Vai lhe dar uma fobia, uma agonia. 8 horas sentado sem movimentar. Mas quando você dorme, você não se movimenta. Você fica deitado. 8 horas deitado, sem movimentar. E quando você acorda novo em folha. Fica 8 horas aí sentado aí. E com 8 horas te levanta. Para tu ver o cansaço que você vai estar. Entenderam agora o que significa morte para um justo? Significa que o justo sofre nessa vida. O justo não sofre quando morre. Eis a razão pela qual vocês nunca devem se desviar, se afastar de Jesus. Porque cada um aqui, se desviar, perdeu a esperança, perdeu a salvação e só vão sentir falta depois que morrer. Imagine que quando você morre, a Bíblia diz que a morte é para o justo como um sono profundo. Você morre agora e você vai para o seio de Abraão dormir. O seio de Abraão é onde está Lázaro. É onde estão todos os crentes lavados no sangue de Jesus, os fiéis crentes, descansando para não ver o sofrimento aqui deste mundo. Jó disse: os que descem à sepultura nunca mais tornarão a subir.
Não há mais missão para quem morreu aqui na terra. Não há mais recado, eles não trazem mais mensagens, porque eles estão dormindo no seio de Abraão, descansando. Suas forças estão sendo revigoradas, esperando o dia do juízo final. O mundo aqui é que sofre. Agora, aonde vai, para onde vai as almas dos que não foram para o seio de Abraão? Quem fizer o mal aqui, quem não obedecer a Jesus aqui, quem não aceitou a Cristo como seu verdadeiro Salvador aqui, quando morre, ele vai para um lugar chamado Hades, lugar de tormento. Hades, lugar de tormento. É um lugar aonde não é o inferno, é parecido. Lá essas pessoas receberão perturbação. Perturbaram aqui, serão perturbados lá. Odiaram aqui, serão odiados lá. Foram vingativos aqui, serão vingados lá. Mataram aqui, morrerão todo dia lá. Ainda não é o inferno, é o Hades, um lugar de tormento. Em Lucas 16, a palavra de Deus diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos do Senhor para o seio de Abraão para dormir. E morreu um vizinho dele naquela mesma noite e foi para o Hades, para o lugar de tormento. Diz a Bíblia que o que estava no Hades estava queimando dia e noite, e gritando, e se lamentando, porque eu não cuidei da minha vida, porque eu não entreguei o meu coração à esperança do Senhor no dia da minha mocidade. Por que eu envelheci e não entreguei a minha vida para o Senhor? E diz a Bíblia que esse arrependimento já não é mais válido, porque Abraão disse: toda a chance que você teve em vida, você rejeitou. Todo o tempo que você teve para vir para a igreja, você rejeitou. Todo chamado que o pastor fazia, você rejeitou. Tudo que lhe ensinaram, você rejeitou. Você passou por cima dos ensinamentos. Você na sua força, ignorou o dia da fraqueza. Subestimou a velhice pensando que ela nunca chegava. Subestimou o inferno pensando que não existia. Subestimou o céu pensando que não existia. Subestimou a igreja por achar que era um lugar só de bandidos. Subestimou o pastor por achar que era um vendedor de ilusão. E agora? Agora você vai assumir a despesa. O prejuízo que você deu foi para você mesmo. Você falou mal do pastor. Você falou mal da igreja. Você falava mal dos irmãos. Você foi um infeliz para você. Você não se lembrou do Criador. Quem com ferro fere, com o mesmo ferro será ferido. Com a medida que tu julga, tu também serás julgado. E a Bíblia diz que ele até implorou que Lázaro refrescasse, molhasse a sua mão e despejasse um pouco de água na goela dele. E Abraão disse: é impossível você receber a ajuda de Lázaro hoje. Você só podia ser ajudado por Lázaro quando ele morava perto de você. Você não viu ele quando ele morava perto de você. Você nunca teve tempo para ele quando ele morava perto de você.
Olha para quem está do seu lado e diga para ele: tudo que você quer fazer por mim, faça agora. Tudo que você quer me dizer, diga agora. Abraão disse para aquele rico: você hoje quer a ajuda de um Lázaro que morou perto de você a vida toda. Um Lázaro que você ignorou a vida toda. Esse texto fala das pessoas que rejeitam o que a gente diz, rejeitam o que a gente ensina. Acha que nós estamos aqui para ganhar dinheiro, para tirar dízimo do povo, para tirar a oferta do povo. A Bíblia diz: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo, tua alma vai boa. Mas se for mal, todo o teu corpo, tua alma vai mal. E o texto vai dizendo que Abraão falou para ele: lembra-te que recebesse os teus bens em vida. Lázaro igualmente só recebia males. Você teve mais chance do que ele de estar aqui. Você teve mais oportunidade do que ele de estar aqui. Mas você nunca se interessou, você nunca quis. Então, Abraão disse: não tem mais jeito. E ele disse: pai Abraão, já que não tem jeito para mim, pede que Lázaro vá lá na terra avisar aos meus 5 irmãos que ainda estão vivos que o inferno realmente existe e que o céu também existe. Diga a eles que eu estou no inferno e avise para eles não fazer o que eu fazia, para não vir parar nesse lugar de tormento. O texto fala assim mesmo. E Abraão disse: Lázaro não pode sair daqui para ir para lá. Aí ele disse: quem pode alertar os meus irmãos? Ele disse: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Ainda está dizendo assim: eles têm os pastores e uma igreja. Eles têm a Bíblia. Ouça-nos. Eis aí o motivo pelo qual eu quero falar para você que está em casa e quero falar para vocês que estão aqui. Quando você vê uma pessoa dizendo: eu não preciso de igreja, eu já tenho Jesus, essa pessoa está enganada. A Bíblia diz: eles têm Moisés e os profetas. Abraão disse: os seus irmãos, para chegarem aqui, eles precisam ouvir de Abraão, aliás, de Moisés e dos profetas. Eles precisam acreditar em homens de carne e osso. Aí quando a pessoa abre a boca e fala: eu já tenho Jesus no meu coração, eu não preciso de pastor, eu agora vou ser crente do meu modo, em casa, vou dar feira básica, vou fazer caridade. Uma pessoa que não consegue evangelizar por aqui, pela congregação, ela vai querer evangelizar sozinha, dar feiras básicas, fazer caridade sozinha em casa. Sabe o que é isso? Isso é uma fuga da culpa que está dentro da alma. Essa pessoa já está perdida. Já está perdida. O Senhor mandou a gente ir para o céu por Jesus. Ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. E Jesus está onde? Dentro da igreja. Ele constituiu a igreja. A Bíblia diz: e tu serás Pedro, e eu vou te dar graça de mim
tu estabelecerás a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Nós não podemos nos individualizar e dizer, eu sou uma igreja. Mas Isaías 45:20 diz, se você é uma igreja, então congregai-vos e vinde. Congregai-vos e vinde. A igreja primitiva, que você talvez queira copiar ela, a igreja primitiva, diz a Bíblia, e eles cresciam na doutrina dos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Homens de carne e osso. Essa igreja se organizava e era constituída sob ensinamento de homens de Deus, homens que Deus colocava no altar. Como que eu acredito em Deus desacreditando dos profetas? Foi o que esse homem disse. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam. E o rico retrucou dizendo, não, pai Abraão, eles não vão acreditar. E Abraão disse, se eles não acreditam em homens que vivem com eles, tampouco se deixarão acreditar por um espírito que ressuscita para falar com eles. Aí agora eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu prego, a pessoa duvida de mim. Se um espírito vem pregar para ela, ela vai duvidar mais ainda. Porque a pessoa que não acredita em nenhum homem que está aqui, carne e osso, como vai acreditar em nenhum que você toca e não consegue? Você não tem fé para acreditar que eu estou falando a verdade? Como que você vai acreditar em alguém que você não conhece, que você nunca viu? Sem falar que permeia em você uma dúvida em acreditar em mim. Essa mesma dúvida que permeia em você em acreditar em mim é a mesma dúvida que vai permear em você em acreditar em um espírito. Então não venha dizer que você acreditaria em um espírito ou em um anjo que aparece aí e não acreditaria no anjo da igreja que foi constituído o pastor. Primeiro, a Bíblia diz, eu vos darei pastores. A Bíblia não diz, eu vos darei espírito para dar a vocês pregações individuais. Eu vos darei pastor. Segundo, que vos apacentará. Então você vai precisar de alguém que lhe fale, novamente lhe fale e lhe apacente, lhe acompanhe. Ser crente é ser acompanhado, doutrinado, liderado, capacitado, instruído todo dia. Ser crente é muito mais do que se imagina. E o texto está dizendo, se eles não se deixa ser tratado por alguém que está lá na terra, que eles conhecem e confia, tampouco deixará acreditar pelo Espírito. Então Lázaro não vai voltar para a terra para evangelizar, para os seus irmãos acreditar, porque os seus irmãos estão tomados por uma dúvida. E a forma de ajudar os seus irmãos, é eles deixando essa dúvida e entregando-se, confiando. Então, meus amados irmãos, ou a igreja confia no pastor, ou ela não vai aprender nada. Ou a igreja confia no pastor, ou ela vai morrer sem esperança e vai para o inferno. Então, quando essas pessoas dizem, eu sou crente em casa, eu não preciso de igreja, ela está desordenada e ela está desobedecendo a Deus. Em Atos dos Apóstolos diz que eles cresciam e se multiplicavam em um pilar. Qual?
na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensinamento de um homem, ou dos homens de Deus, na comunhão e no partir do pão. Vejam que o partir do pão é a caridade. A caridade, Júnior, só é aceita depois que você confia, se firma e adora. Aí é que vem a caridade. O partir do pão é depois do culto. Primeiro, a igreja primitiva, nas suas reuniões, eles se juntavam, adoravam, celebravam, cultuavam e depois comiam. No final, quando terminava, era que eles comiam. O partir do pão, a caridade, é depois. E nós encontramos por aí pessoas que não dão o dízimo na igreja, preferem comprar, pastor Gilmar, o dízimo de comida e dar para os pobres. Eles dizem isso. Eu estou dando comida para os pobres. Mas eles não são capazes de olhar no olho do pastor. Eles não confiam no pastor que eles têm. Eu me lembro de uma irmã uma vez, que ela disse para mim: meu dízimo esse mês é para comprar uma caixa de som. O outro mês é para pagar o aluguel de uma igrejinha lá perto de não sei de quê. E eu comecei a observar que ela não dá dízimo. Ela faz a caridade do jeito dela. E ela reclamava que a vida dela não mudava, que era uma miséria, que não tinha o que comer. E Deus mostrava para mim: ela é amaldiçoada, porque ela não acredita no anjo. Êxodo capítulo 23 diz, verso 20: eis que eu envio o meu anjo, que irá diante de vós, na frente. O pastor é quem puxa a semana da gente. Pastor, pelo que ele prega no domingo, a gente já vai na segunda engrenando a nossa semana. O pastor vai na frente, e eu envio diante de vós o meu anjo, que irá adiante de vós, e ele vos ensinará o que há de fazer. Êxodo 20, verso 23, 24 já diz: guarda-te diante dele, não desobedeça, ouça a sua voz, e se diligentemente ouvires a voz desse anjo, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. E no verso em diante ainda diz assim: não te rebeles contra ele, porque ele não perdoará a tua rebelião, a tua traição. Porque ele diz: guarda-te de te rebeliar contra esse homem, contra o teu pastor, contra o ungido de Deus. Porque ele está dizendo: olhem para Deus, o Senhor nunca perdoou uma rebelião. Deus é amor. Mas amados, olhem na Bíblia e me provem quando foi que Deus amoleceu o coração dele diante de uma rebelião. Coisa que Deus não tolera coisas que Deus não tolera é ingratidão. Ingratidão é que provoca a rebelião. Deus não tolera ingratidão. O pastor se dedica à sua vida para te ajudar, e você ingrato com o pastor, falando mal do pastor, perseguindo o pastor, dizendo besteira, dizendo que não deve, inflamando o pastor. Ingratidão. Você nunca tocou no teu pastor, você sempre tocou no Deus que colocou ele no altar. As pessoas que vivem falando mal dos pastores, pode observar, são pessoas recalcadas, destruídas, arrasadas, revoltadas, que querem no fundo dizer que estão arrependidas, mas não conseguem nem se arrepender. A ingratidão é uma desgraça tão grande, é uma coisa tão maligna, a rebelião é
tão maligna que a gente vê que o que se rebela quer se arrepender. Mas é tão mais forte do que ele não se arrepende. Ele fica tocando na tecla, falando mal, dando cotovelada, criticando. Quer ver uma coisa que eu vou te falar aqui, de coração? Me perdoe os irmãos da Igreja Mundial, mas pelas palavras de Valdemiro, me diga se Valdemiro, o sonho dele não era continuar na Universal. Gente, só uma criança que não entende isso, só que quem não é de Deus. Valdemiro ama a Igreja Universal, ama tanto, que por ele não voltar para a Igreja Universal, ele vive copiando, fazendo do mesmo jeito e arrumando um jeito de cutucar. Parou mais, graças a Deus que o apóstolo parou. Deus abençoe, apóstolo, o senhor continue assim, porque teve uma época que o apóstolo Valdemiro deixava tanto a desejar com relação a isso. É quando você sai de uma casa, sabe aquela mulher que, por falta de maturidade, perdeu um grande homem e agora ele é feliz com outra e ela não deixa ele em paz. Ela não deixa ele em paz porque ela gosta dele. Ela não esquece ele porque ela gosta dele. Sabe por que o apóstolo Valdemiro falava tanto da Igreja Universal? Porque ele ama. Ele ama a Igreja Universal. Mas o ser humano, quando está rebeliado, ele não consegue dizer que ama, mas ele deixa todas as características de que ele ama. Aí você pergunta, e por que Edir Macedo não perdoa ele? Porque olhando na Bíblia, não existe sentimento em Deus para perdoar a rebelião. Qualquer um de vocês que não perdoa a rebelião, não pense que vocês estão pecando. Vocês estariam pecando se vocês perdoassem a rebelião. Desculpem, meus irmãos em casa, eu não estou falando mal da Igreja Mundial, não, por favor, eu só estou dando um exemplo. Eu só estou dando um exemplo. Qualquer um de vocês aqui, quando vocês veem qualquer pessoa falando mal, que foi daqui, está falando mal, procura ver se essas pessoas não amavam aqui. Se eu chamasse hoje, fosse na casa delas buscar, elas viriam. Qualquer um que está falando mal de mim, se eu for na sua casa, chorar, botar a mão no teu ombro e dizer volta, eu tenho certeza que você viria. Mas isso é o trabalho de um grande pastor, bispo. Eu não posso, queridos, alimentar a rebelião. Se você quer voltar, você vai ter que se curar aí. Você vai ter que se quebrar aí. Você vai ter que se açoitar aí. Você vai ter que se vestir de pano de saco aí. Você vai ter que chegar aqui se arrastando. Mas isso é humilhação, bispo. Sim, você vai ter que se humilhar, querido. O filho pródigo não voltou de veste bonita. Tanto é que a Bíblia diz que o pai disse, traga a túnica para botar nele, porque ele estava nu. Ele chegou sem um casaco de frio. Ele chegou sem uma roupa para vestir. Dói no pai, mas o pai não podia aceitar ele com manta, bonito, senão voltaria o mesmo orgulho e levaria 6 meses, e 1 ano, e 2 anos, e aquilo voltava de novo. Ele, de que adianta aceitar você sem você estar curado? De que adianta pôr você no altar para você fazer tudo de novo? O pecado de rebelião não pode ser perdoado. Então pense bem. Na hora de você sair da sua igreja, na hora de você se rebeliar,
entenda que você está entregando o seu coração ao demônio. Não tem cura para isso. Satanás até hoje não esquece Deus. Satanás até hoje copia Deus. Satanás até hoje faz tudo que Deus fazia, porque ele só aprendeu de Deus. Quando o ódio entrou dentro dele, ele se transformou em Satanás, em demônio, mas a memória dele ficou lembrando quanta coisa boa ele tinha. Satanás é cheio de ira e de revolta. E eu te provo, no livro do Apocalipse diz: festejar os céus e os que nele habitam, porque foi expulso do céu o nosso irmão, que atormentava de dia e de noite. Olha o que é que o diabo fazia no céu: atormentava de dia e de noite. E ai da terra e do mar, porque ele desceu até vós, cheio de grande cólera, de ira e de raiva e de revolta. Então Satanás despeja a revolta dele em pessoas que não vigiam. Satanás despeja o ódio dele em pessoas que não vigiam. E então, quando essas pessoas são infectadas pelo demônio, envenenadas pelo demônio, elas perdem a sua salvação. E o pastor agora, ele é preciso que ele identifique o que é uma pessoa arrependida e o que é uma pessoa rebelada, preparada para só estragar a igreja do Senhor, destruir a igreja do Senhor. Vocês já observaram que tem gente que eu às vezes dou a mão, mas eu fico assim cabreiro com ela, e ela está sempre aprontando. Toda vez que ela vem para cá, ela vem dar prejuízo. O rebanho está bem. Ela vem, quando entra, que a gente dá a oportunidade, põe ela para fazer a obra, ela novamente enfeitiça e volta de novo, porque ela é rebelde. Essa pessoa aí, de vez em quando, essa pessoa pode, assim, eu não sei o que é que eu fiz, porque ela não chega a entender. 2 Coríntios 4:4 diz: nos quais o Deus deste século, o demônio, cegou o entendimento dos incrédulos, para não enxergar a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cegou totalmente. E essas pessoas dizem assim: eu fui excluída. Ela se excluiu. A igreja nunca fez nada com ela. Ela que fez com a igreja. E a igreja é corpo vivo, tirado da cruz. A igreja é a igreja do Senhor. Então esse pecado de rebelião, ele não pode ser perdoado, porque é pecado para a morte, pecado para a desgraça. Então vai um alerta para os amados: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, lembra-te do teu Criador agora. Evitem encher seus corações de pecado, evitem encher seus corações de maldade, evitem contaminar, evitem que os outros contaminem vocês, evitem. Hoje eu falava com uma pessoa, dizia para ela: não subestime o céu nem o inferno. Os dois existem, o céu e o inferno. E nós, irmãos, que estamos aqui, devemos pensar duas vezes, porque se nós não estamos com as nossas vidas salvas em Deus, a morte é o maior inferno da vida. Pensa em um ser humano sem salvação, quando a morte chega.
Agora pensa em um ser humano convicto da salvação quando a morte chega. Eu não temerei o dia da morte. Eu já cheguei a fazer 11 cerimônias fúnebres por semana. Pastoreava igrejas maior do que essa. Igrejas familiares, onde muita gente, idosas. Todos sabem que dentro de uma igreja grande morre gente todo dia, praticamente. Todo mundo, nasceu o filho de fulano, nasceu o filho de Beltrano, nasceu o filho de Ciclano, morreu fulano, morreu Beltrano, morreu Ciclano. A coisa mais linda do mundo é você estar em um enterro de uma pessoa salva. E Eclesiastes diz, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Melhor é ir uma casa onde há enterro, olha isso, do que onde há um choro de criança. Porque quando há um choro de criança, começa uma vida para viver todo esse círculo terrestre. Quando há uma morte, ali já terminou todo o círculo da vida. A morte não é para ficarmos tristes, é para celebrarmos. Detalhe, quando morre com Deus, quando está ao lado do Senhor. Hoje, uma pessoa me perguntou, qual o receio que você tem de morrer? Eu falei, nenhum. Ela perguntou por quê? Eu falei, porque eu agora sei de onde vim, para onde vou e o que estou fazendo. Difícil é quando você está alheio, você não sabe de onde veio, o que está fazendo e nem para onde vai. É triste isso. Eu tenho certeza na minha vida, quando eu fecho os meus olhos, eu sinto, irmãos, que eu já estive em outro lugar, que eu vim de outro lugar. Eu sei disso. O que é isso, bispo? O meu subconsciente me traz lembranças maravilhosas. Aí você pergunta, de outra vida? Não. Porque a Bíblia diz que nós viemos do coração de Deus. O sopro do Todo-Poderoso me fez. Está escrito. Quando Deus criou Adão, diz a Bíblia que ele soprou nas narinas de Adão, dando a ele o fôlego de vida. Repete comigo. Dando a ele o fôlego de vida. Então, amados, Adão recebeu o fôlego de vida. Eu pergunto, Deus vivia até então? Ou Deus estava morto? Hein, meus amados? Respondem. Deus vivia. Vocês não sabem disso? Deus vivia ou Deus estava morto? Claro, se Adão estava no chão e Deus soprou o espírito de vida nele, Deus vivia. Então, quando Deus soprou nas narinas de Adão, Deus já deu a Adão uma vida vivida. Quando Adão acordou e levantou, Adão, espiritualmente falando, já tinha ido onde Deus esteve. Já tinha sentido o que Deus sentia. Já tinha no cérebro todo o histórico de Deus. Agora pare e feche os seus olhos e pense. Pare e feche os seus olhos e pense agora. Você acha que você só tem 40 anos de idade? Você que tem 40? Você acha que você só tem 50 anos de idade? Você que tem 50? A irmã aqui que tem 70, acha que só tem 70 anos de idade? Eu tenho 45. Quando eu fecho os olhos, eu descubro no meu subconsciente tanta coisa. Eu sei que eu tenho milhões e trilhões de anos vividos. Eu nunca encarnei, eu nunca recebi um corpo. Nunca tinha recebido, mas eu sempre existi nos sonhos, nos pensamentos de Deus. O que é que Ele fez? Ele me deu um corpo para eu passar aqui na terra, no mundo dos homens, para desenvolver uma missão, para cumprir uma ordem. Recebi o corpo, estou cuidando dele. Vós sois templo
de Deus e a habitação do Espírito Santo. Nada mais, tá? Então eu recebi o corpo, estou desenvolvendo. Paulo disse: combati o bom combate. O que é isso? É uma tarefa. Combati o bom combate. Completei a carreira. O que é isso? O círculo da vida. Guardei a fé. Fui firme, fui reto. Hoje me resta terminar aqui e receber a coroa da justiça, o prêmio, o galardão pelo meu desenvolvimento. Aí a Bíblia diz que nós seremos julgados. Primeiro, no dia do juízo final, vai se procurar o nosso nome escrito no livro da vida. Depois de achado o nosso nome escrito no livro da vida, a Bíblia diz: abrir-se-á o livro das obras, para saber. Confessou ao Senhor? Confessou. Segundo, fez o quê? Fez o quê? E a Bíblia diz que vai ser exposto tudo que nós fizemos. E a Bíblia diz que uns reinarão com a glória do sol, outros reinarão com a glória da lua, outros com a glória das estrelas. São 3 glórias. Pelas obras, pelo fruto se conhece as árvores. A cada um receberá o seu galardão segundo as suas obras. É salvo, mas com que glória? Quem está com o nome escrito no livro da vida não tem como ser reprovado, mas mediante as obras vai dizer com que glória você vai reinar com Deus. Sol, lua, estrela. Quem fez muito, quem fez pouco, quem não fez quase nada. Ah, mas não fez quase nada, mas o nome está escrito no livro da vida. Difícil é aquele que fez tudo, mas o nome não está escrito no livro da vida. Aí o que fez tudo e o nome não está escrito no livro da vida, Lucas disse que ele aparece dizendo: em teu nome eu curei, eu preguei, eu salvei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. E o Senhor disse: apartai-vos de mim, maldito, para o diabo e os seus anjos. Mentira. Você que fica em casa dizendo: eu não preciso de igreja, eu estou dando festas básicas, eu estou reunindo cestas básicas na internet, estou fazendo caridade na internet. Pena, eu tenho pena. Você está rebelado, você está amaldiçoado. Porque essas obras são obras que aparecem aqui, mas não aparecem lá. Obras reprovadas. Existem obras aceitas e obras reprovadas. Nenhuma obra é aceita sem que o nome esteja escrito no livro da vida. Porque a prioridade aqui não é fazer a caridade. A prioridade aqui é estar com o nome escrito no livro da vida. Pós nome escrito no livro da vida, então faremos a caridade. Pena que tem pessoas, pastores e irmãos, que não entendem isso. Como que eu crio um Deus para mim do meu jeito? O texto está dizendo aqui: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam, escutem. Se não ouvir, não vai a lugar nenhum. São 9h, o culto de membro está terminando. Semana que vem eu vou ensinar mais um pouco para a igreja amadurecer, crescer, avançar no Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé no nome de Jesus Cristo. Põe a mão no seu coração e vamos orar. Ó Pai, perdoa, tenha misericórdia, tenha compaixão daqueles que estão, Senhor Jesus, vazios, fracos, daqueles que pensam, meu Senhor Jesus, que sozinhos vão chegar. Tenha misericórdia de tantos irmãos ignorantes, fracos, desequilibrados e desonestos na fé. Tenha misericórdia, Senhor,
dos que se intitula deuses. Oh Deus, tem piedade desses irmãos que esqueceram o caminho, que se desviaram, que amaldiçoaram a igreja, que amaldiçoaram a Deus, e que mesmo assim, Senhor, ainda se tornam, além de rebelde, ignorantes e levam outros para o abismo. Torna-nos, ó Deus, e nos ajude. E se porventura algum dos rebeldes tornar-se pródigo, poderão voltar. Mas rebelde, enquanto não se tornar pródigo, o pai não pode abraçar. O pai amava, mas não podia abraçar. Estavam despidos e o pai tinha túnica, mas não podia colocar sobre ele. Estava com fome e o pai tinha comida, abundância de bens, mas não podia dividir com eles, porque não era um filho, era um rebelde. No dia em que o rebelde se tornou pródigo, pródigo é aquele, pai, que se despide de tudo. Satanás nunca se tornou pródigo, sempre foi rebelde, meu Deus. Por isso não teve jeito para ele. Que nesta noite o Senhor faça essa palavra cair nesses corações, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero que você que está em casa torne-se dizimista, ofertante dessa obra e divulgue essa mensagem para todo mundo, em nome de Jesus.